Alexandre de Moraes, que atualmente é conhecido como o dono do Brasil, mais uma vez nega recurso da defesa de Jair Bolsonaro e mantém o mito inelegível, pelo menos até o próximo recurso ou, quem sabe, até mesmo as próximas eleições. E por conta disso, Bolsonaro se diz um perseguido pelo TSE, por Alexandre de Moraes e pelo STF. Mas podemos dizer, a culpa é do próprio Bolsonaro, que durante o seu governo não fez nada para conter os avanços ilegais do STF e até mesmo fez conchavo com os ministros. Além disso, Mourão, o senador do Rio Grande do Sul e um general de exército que parece que tem medo do combate, deixa o seu estado abandonado e diz que simplesmente não está participando efetivamente porque isso seria um desvio de função. E claro, ele já é um senhor de 70 anos. E para terminar o episódio de hoje com chave de ouro, claro, sempre ele, o anão diplomático, passando vergonha, mais uma vez criticando Israel. Justamente ele, que tem ligações com aquele grupo extremista que hoje infelizmente atua na região da Palestina. Ah, e claro, não comentou nada sobre o refém brasileiro que foi encontrado pelas forças de Israel, mas infelizmente já sem vida. Para você entender todos esses assuntos, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. É o seguinte pessoal, tô testando aqui alguns novos formatos aqui pro Atualiza aí. Hoje, ao invés de trazer uma grande notícia, uma notícia central, resolvi aí trazer um combo de notícias relevantes e importantes dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, tanto no Brasil quanto no mundo. Quero saber a sua opinião, você prefere assim, ao invés de uma notícia no qual eu tenho mais tempo para discorrer e falar a minha opinião, um combo de notícias no qual eu vou ter que tecer aí opiniões mais rápidas, mas em compensação você fica mais bem informado? Quero saber sua opinião, vai lá nos comentários, diz o que você prefere, uma notícia ou várias notícias no mesmo vídeo. Quero saber, vai lá e claro, não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição, porque eu voltei com força total e a nossa meta continua. Os 100 mil inscritos, dá essa força, dá essa moral, compartilha aí, vai lá agora, 100 mil inscritos clicando no botão vermelho agora. Conto com a sua ajuda? Já foi lá? Brigadão de coração, tenho certeza que você não vai se arrepender. E bora pro assunto de hoje, que tem assunto hoje, hein? Hoje tem coisa. Vamos lá, as reportagens que eu separei para você. A primeira, CNN Brasil, diz assim, ó: ministros do STF veem amplo apoio à nova decisão de Moraes contra Bolsonaro. Isso do blog CNN é a informação. É o seguinte, galera, parece que os ministros do STF estão fechados entre eles. A minha pergunta é, e os dois ministros que foram indicados pelo Bolsonaro? Um deles, inclusive, um evangélico fervoroso, né? Segundo, inclusive, dizem que foi indicação da Michele Bolsonaro, da primeira-dama, vamos dizer o que dizem. Então, Cássio Nunes e André Mendonça também estariam fechados entre esses 11? Calma que a gente ainda vai falar desses ministros e como eles podem influenciar de forma decisiva as próximas eleições. Mas vamos lá, o que Alexandre de Moraes fez com o mito dessa vez? O mito virou refém, né? Virou um cordeirinho nas mãos de Alexandre de Moraes e do STF como um todo. Se liga aqui o quanto é grave essa reportagem. Ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, ouvidos sob reserva pelo blog, enxergam amplo apoio na corte à decisão do ministro Alexandre de Moraes de rejeitar o novo recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para tudo, que é por isso que eu digo que esse STF é um antro. Esse STF precisa urgente de freios e contrapesos. Posso te dizer sem sombra de dúvidas, esse é um dos maiores problemas do Brasil. O STF precisa ser freado dentro da regra, dentro das 4 linhas da Constituição. Só que, infelizmente, nós temos senadores que são frouxos. O Senado deveria colocar freio no STF. E por que eu estou dizendo isso? Baseado só nesse primeiro parágrafo. Que história é essa de ministro do STF falar em off com jornalista? Ministro de STF, de Corte Superior, juiz, só se pronuncia nos autos. Os ministros do STF se apaixonaram pela fama, se embebedaram do poder. Eles precisam ser parados. A função deles não é dar entrevista em off ou em on. A função deles é se pronunciar de forma técnica, sem politicagem, que é o que hoje está acontecendo. Um ativismo judicial, uma politização do judiciário, principalmente
no STF. Vamos lá. Entendeu a questão central aqui? Por que o STF é um problema? Agora se liga. Jair Bolsonaro, inelegível. Você sabe por que ele está inelegível? 2 processos, 2 motivos. O primeiro, a reunião com os embaixadores, onde ele fez aquela pataquada, passou aquela vergonha falando do sistema eleitoral brasileiro. Que sim, todo mundo tem crítica. Você tem? Eu também tenho. Dá para desconfiar? É óbvio que dá. Mas não existe nenhuma prova específica, cabal. E essa prova também não foi apresentada pelo Jair Bolsonaro e por ninguém que ele enviou para fazer a fiscalização das eleições. Então ele tinha que ficar caladinho e parar de fazer essas merdas que ele faz e passar essa vergonha. Foi condenado por isso. Segundo, abuso de poder econômico no 7 de setembro. Aquele 7 de setembro gigantesco que ele convocou e fez com que o 7 de setembro, uma data nacional, se transformasse sim em palanque político, em um apoio pessoal a ele. Ele foi o primeiro a fazer isso? Não. Será o último? Claro que não. Mas existe uma má vontade e, de certa maneira, existe sim uma perseguição a Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, continuando. Na última sexta-feira, Moraes negou o pedido de um recurso extraordinário apresentado pela defesa de Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para que o caso que o tornou inelegível no dia 7 de setembro de 2022 seja remetido ao STF. E aí é o seguinte, galera, o Alexandre de Moraes, isso é mais uma aberração do Brasil, né? Justiça eleitoral, uma justiça só para cuidar de eleições. Nenhum país do mundo tem isso, é mais uma jabuticaba brasileira. E aí o que acontece? Sabe quem é o presidente do TSE? Sim, é o Alexandre de Moraes, que também é ministro do STF e é o relator dos inquéritos ilegais, isso dizem muitos juristas, que correm em segredo, em sigilo dentro do STF. Um projeto que não, um processo que não tem alvo definido, cuja as vítimas também investigam e também punem, ou seja, uma aberração jurídica. Entende por que eles são hoje o maior problema do Brasil? Só que é o seguinte, o Alexandre de Moraes está terminando o seu mandato como presidente do TSE. E quem vai assumir é um dos ministros que foram indicados por Bolsonaro. Ou seja, não tenha dúvida que Bolsonaro e a sua defesa vão mais uma vez entrar com recurso. Só que agora, querendo que ele seja analisado por aquele ministro que foi indicado pelo Bolsonaro. Será que isso é um jogo de cartas marcadas? Será que Bolsonaro de fato tem controle dos votos daqueles que ele indicou para o STF? Ou o STF está fechado? Os 11 estão juntos de forma corporativista. Continuando, após a decisão, Bolsonaro foi às redes sociais para reforçar a tese da perseguição. Sim, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, conta com uma super má vontade. Não é à toa que o ex-condenado, o ex-presidiário e ex-corrupto, hoje anão diplomático e presidente da República, conseguiu ser solto e conseguiu concorrer à presidência. Embora o Bolsonaro tenha culpa nisso também, tá? Até nisso o Bolsonaro tem culpa, pra você ver como é que ele também foi incompetente durante 4 anos de mandato. Mas sim, foi feito todo um consórcio para soltar o Lula e o Bolsonaro, meu amigo, se depender do STF, pelo menos da maioria dos ministros, ele vai ficar inelegível ainda por muito tempo. E só para finalizar, e tão absurdo quanto o primeiro parágrafo, outro ministro do Supremo, ouvido pelo blog, disse considerar que o ex-presidente tem, abre aspas, chance zero, fecha aspas, para esse suposto ministro, de reverter ambas as condenações que o tornaram inelegível. Mais um ministro, mais um juiz dando informações em off para jornalista. Isso tá muito errado nesse Brasil, hein? Isso tá muito errado nesse judiciário. Mas o STF, aliás, e o Senado, vai fazer alguma coisa? Não, provavelmente vão se acovardar, como costumam fazer. Pois muito bem, mudando de assunto agora, vamos para outro assunto. Vamos falar do senador do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Você sabe tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Por acaso você tem visto o senador e general de exército, ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão? Pois é, ele tá meio sumido, né? Ele tá mais sumido do que a Xuxa. Se bem que a Xuxa agora resolveu aparecer, fazendo campanha aí para salvar os animais. Enquanto a população do Rio Grande do Sul tava embaixo d'água, ó, os artistas, os globais, a esgotosfera, simplesmente tava todo mundo ali caladinho. Agora um ou outro aparece.
Mas vamos lá, porque o assunto agora é General Mourão. Tá passando vergonha, viu? Se liga aí. G1 diz assim, ó, senador Mourão disse que não foi ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul porque seria, abre aspas, desvio de função, fecha aspas. Ah, entendi. Entendi, senhor senador. General, que recebe bastante dinheiro público, né? Tanto pelo seu salário, sua aposentadoria de general, quanto o salário de senador, mais todos os privilégios de ser um senador da República. Ah, então seria desvio de função. Ah, então deve ser função do Pedro Scooby ir até o Rio Grande do Sul para resgatar a população. Então deve ser função do Pablo Marçal, do velho da van. Eles que devem ser os responsáveis. A função deve ser deles, não do senhor, que é uma pessoa que tem cargo eletivo, é um senador representante do estado do Rio Grande do Sul. Não, Tobias, mas peraí, é por causa da idade. Ele é um senhor de 70 anos. Meu amigo, é o que andam dizendo mesmo. O exército tá sem moral. Não que o Mourão atualmente represente oficialmente o exército, mas mesmo sendo um senhor de 70 anos, ele podia ajudar. Não era para entrar no meio da água, aliás, talvez ele tenha até condições disso, tá? Mas não é efetivamente para isso, mas ele podia estar lá ajudando na logística. Ele é um cara de bastante formação, de bastante preparo, ele poderia estar presente, ajudando, nem que fosse para prestar solidariedade, mas mais do que isso, estando lá, colocando ali a sua força, a sua capacidade, o seu intelecto, o seu conhecimento em prol da população do Rio Grande do Sul. Não para fazer fake, igual a dona Janja, que passa vergonha sempre, né? E aí tava lá coordenando doações, em vez de estar lá ajudando as pessoas. Mas enfim, ela não dá para falar que ela só quer lacrar em rede social e só passa vergonha. Então vamos lá, letrinhas pequenas para você entender. O senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, republicanos, disse que não foi ajudar as vítimas das enchentes que atingem o estado desde o começo de maio, porque tem 70 anos, e que se tivesse ido, seria, mais uma vez, abre aspas, desvio de função, fecha aspas. Gente, isso é vergonhoso. Um senador da República, um general de exército, fala isso. Gente, os gaúchos perderam tudo, pelo menos uma parte dos gaúchos. Tem lá pessoas idosas que estavam em hospitais, nas suas casas, e simplesmente tiveram que dar um jeito. E o senador da República, um general de exército, falando uma bobagem dessa. Calma, você acha que isso é fake news da Globo Lixo? Calma aí, vamos lá. Abre aspas para o que disse o senador. Eu entendo isso aí. Vamos lembrar sempre que sou um homem de 70 anos de idade. Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Olha, talvez muitos, talvez alguns até mais velhos, mas mesmo que não fosse para estar dentro da água, como eu disse, ajudando de outras formas, fora da água, mas lá no estado dele. Mas eu não vejo isso como minha função. Eu estaria tendo um desvio de função, fecha aspas, disse o general de exército. É bom lembrar, e hoje senador. Será que o Hamilton Mourão se reelege? Talvez a sorte dele é que senador tem um mandato muito longo, ele está no início do mandato, chegou nem na metade ainda e são 8 anos. Talvez até a próxima eleição os gaúchos esqueçam, mas olha, o que ele está fazendo é um péssimo exemplo e uma conduta reprovável. Se ele fosse senador pelo Distrito Federal e isso estivesse acontecendo no meu estado, olha, eu jamais votaria nesse senador, mais uma vez, caso ele ainda volte a ser candidato. Mas e você? O que você acha disso? O que você acha da postura desse general de exército? Pois é. Pois bem, e para acabar mudando de assunto, vamos falar aí dele. Claro, não tem como deixar o Lula de fora. Aliás, ele é o presidente da República. Sabe-se lá como, né? Verdade, mentira, a gente sabe como, né? A gente sabe como o Lula chegou lá. Mas vamos lá. Jornal Estado de Minas disse assim no seu título: Lula não menciona a morte de brasileiro refém do Hamas e critica Israel. Claro, ele sempre está do lado errado da história. Por que será? Deve ser porque não tem estudo, deve ser porque não lê. E aí, mais uma vez, fazendo a crítica aos meus colegas professores que falam para os jovens, para as crianças, para os adolescentes: olha, estudar é importante, você tem que estudar para você ter uma profissão, para você ter conhecimento. E esses mesmos professores votam num semi-analfabeto, que não tem estudo, que fala que não gosta de ler, para ser presidente da República. Que incoerência, hein, colegas professores? É por isso que o Lula está sempre do lado errado da história. Letrinhas pequenas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a criticar nesse sábado 25/5 Israel por sua atuação na faixa de Gaza, afirmando que não pode se calar.
Mas ninguém tá querendo te ouvir, Lula. Abre aspas pro anão diplomático, diante de aberrações, fecha aspas. Ele também pediu solidariedade às mulheres e crianças palestinas. Apesar de abordar o conflito entre Israel e Hamas durante seu discurso no estado de São Paulo, Lula não mencionou a confirmação ocorrida na véspera da morte do brasileiro Michel, com esse sobrenome difícil aqui de pronunciar, todo o meu respeito à sua família, de 59 anos, que era um dos reféns do grupo, com essa palavra aqui que não dá para pronunciar aqui no YouTube. Mais uma vez, esse senhor, esse asno fazendo esse tipo de coisa, critica Israel e esquece não falou de verdade, porque não quis, não falou sobre o brasileiro que estava como refém do Hamas e que Israel, as forças de defesa de Israel encontraram, infelizmente, ele já sem vida. E agora o seu corpo vai poder ser repatriado, se essa for a vontade da família, para ser sepultado aqui no Brasil. Mas o governo brasileiro, ó, quietinho, caladinho, não vamos falar nisso. Na verdade, vamos só criticar o que Israel está fazendo, que na verdade é um ato de defesa. Criticar Israel pelo que acontece na faixa de Gaza, na minha visão, você pode fazer. É correto, você pode falar dos excessos que com certeza estão sendo cometidos, mas o Lula sempre se coloca do lado errado, como se o Hamas fosse um grupo de uma entidade política que quisesse simplesmente ter uma vida com os palestinos livre e sem nenhum problema. Pelo contrário, o que o Hamas quer é o fim do Estado de Israel. E isso não vai acontecer. Então, esse senhor, esse presidente da República, esse anão diplomático que tanto nos envergonha, mais uma vez falando essa asneira. Mas e você? O que você pensa a respeito disso? E o que você pensa de todas essas notícias que eu trouxe? Gostou? O vídeo acaba ficando um pouco mais longo, mas é um teste que eu estou fazendo hoje. Quero saber a sua opinião. Combo de notícias ou uma notícia só? O que você acha? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, ela é muito importante aqui para o canal. E eu volto amanhã com mais notícias, ou quem sabe uma só, a depender do que vocês vão dizer aqui nos comentários. Tamo junto? Não esquece da sua inscrição, do like, do compartilhamento e do seu comentário. Lembrando, a gente quer chegar, nós precisamos chegar aos 100 mil inscritos, e aí fica até mais fácil nessa hora. Ó. Clica aqui, ó, logo do canal tá aparecendo aqui. É só você clicar, se inscrever e vir pro lado de cá. Beijo do top, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio. Tchau.